Olá, gente, tudo bem? Bom, hoje não tem live porque é feriado, mas eu não podia deixar de trazer um conteúdo super importante aqui para vocês. E hoje eu vou falar para vocês sobre como transformar a sua maternidade numa nova profissão. E eu vou contar para vocês como é que eu fiz isso, né? Porque eu nem imaginava empreender no mundo materno, isso é fato. E eu vou contar para vocês aí esse meu caminho, como eu fiz isso porque eu acho interessante, eu acho que muitas de vocês estão num processo aí de querer fazer essa transição, de querer mudar esse dia a dia de vocês, a carreira e, consequentemente, transformar a vida de vocês também, mas tem algumas coisas que impedem. E quando a gente divide a nossa história, quando a gente conta um pouco as coisas que aconteceram, as coisas boas e as coisas ruins, eu acho que acontece uma identificação e isso pode ajudar muita gente. Então é isso que eu vou fazer aqui hoje, vou contar um pouquinho dessa história aqui no detalhe e depois vocês me contam se ajudou, se valeu a pena, enfim, se vocês têm alguma dúvida, querem compartilhar alguma coisa, fiquem super à vontade. Eu vou adorar escutar um pouquinho da história de vocês. Então, bom, antes de mais nada, acho que eu vou explicar o que é Baby Planner, né? Acho que às vezes muitas de vocês não sabem ainda o que é isso, muita gente nova por aqui. Então, Baby Planner é uma consultora que orienta gestantes com todos os preparativos para a chegada do bebê no pós-parto, tá? Então, o que a Baby Planner faz? Ela tem várias frentes de trabalho e com essas frentes de trabalho ela ajuda nesses preparativos. Então a Baby Planner ela orienta com o cronograma da gravidez, com a lista de enxoval e da maternidade, a parte de organização que a gente chama de Baby Organizer, que inclusive isso é uma coisa que eu ensino também no meu curso, parte de segurança, parte de eventos, organização de eventos para a chegada do bebê, cuidados com o recém-nascido. Tem muitas frentes de trabalho que a Baby Planner pode usar para oferecer como serviço, né? Eu gosto de falar que não é uma coisa engessada, porque eu geralmente falo no meu curso que a Baby Planner pode pegar esse conhecimento que ela já tem e juntar, né, com os conhecimentos que ela vai adquirir no curso. Às vezes é até uma pessoa que trabalha com vendas, nutrição, consultora de amamentação, uma lojista, mas ela traz algum conhecimento que ela pode agregar aí no dia a dia dela e eu ajudo a fazer isso quando eu ensino a parte de desenvolver os serviços, enfim, nas nossas mentorias. Então, é uma coisa bem legal, não é uma coisa engessada, né? E Baby Planner foi a profissão que me fez mudar de carreira, que me fez olhar com outros olhos a maternidade, né? Quando eu falo que eu nunca imaginei empreender com o mundo materno, é porque é verdade, tipo, não fazia parte de mim. Eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho, né, de como é que foi. Eu nasci em Santos e me mudei para São Paulo para fazer faculdade, e aqui fiquei, casei. Eu tenho duas filhas, uma com 10 anos e uma com 4 anos. E tudo começou quando a minha primeira filha nasceu, né? Para vocês terem uma noção, meu sonho era ser veterinária. Fui trabalhar com hotelaria, me formei em administração hoteleira, trabalhei em hotéis anos. E até que eu cansei daquela vida e fui fazer uma pós, fiz uma pós em administração na FGV. E foi ali que fiz a minha primeira mudança mesmo de carreira. Eu saí da hotelaria e fui trabalhar com eventos, marketing no mundo corporativo, no mercado financeiro. Trabalhava cercada de homens engravatados, era uma coisa muito diferente, né, do que eu estava acostumada ali com hotelaria. E também, né, hoje, comparando com maternidade. Nesse meu último trabalho, que eu trabalhava com marketing e eventos, era uma coisa que eu adorava fazer, mas era um trabalho que não tinha tanta rotina, às vezes, por causa dos eventos. Então, eu viajava muito, viajava para fora do Brasil também, pelo Brasil. Tinha horário, às vezes, eu tinha que acompanhar um evento, alguma montagem de evento à noite. Eu ficava, começava cedo, terminava à tarde, era uma coisa muito corrida, né? Não era só aquele trabalho de escritório. Mas tudo bem, eu adorava. Mas a partir do momento que a minha primeira filha nasceu, as coisas começaram a tomar uma proporção um pouquinho diferente, né? Eu comecei a ver as coisas comecei a ver as coisas um pouquinho diferente. Quando a Bia nasceu, eu senti a necessidade de acompanhar um pouco mais ela de perto. E era difícil, porque é isso, eu não tinha uma rotina 100% de trabalho, né? De horário, de local, de viagem. E aí eu comecei a passar por algumas coisas no trabalho que me deixavam muito incomodadas, assim. Que começou a me trazer uma culpa que a gente já, né, vira mãe, já vem a culpa junto, já faz parte do parto. Mas aquilo começou a me deixar mal, porque eu gostava de trabalhar, eu não queria parar de trabalhar, né? E quando ela nasceu, eu senti essa necessidade dessa flexibilidade, eu vi que o meu trabalho não me permitia.
porque eu via que aconteciam algumas coisas, então eu ficava doente, precisava sair para levar no pediatra. Adaptação na escola, eu começava a ver que a minha chefe não estava, minha chefe não era mãe, não pretendia ser mãe, e sem julgamentos, mas eu entendo, hoje eu entendo essa visão dela, né? Era difícil de aceitar, porque eu era uma pessoa completamente disponível e depois eu não era mais. Eu queria ir embora no meu horário, eu fazia o que tinha que fazer e queria ir embora. A gente começava a ver as coisas com os outros olhos, as prioridades eram outras, né? Minha prioridade estava em casa, que era minha filha. Então, eu entendo que isso começava a atrapalhar, mas não era motivo. Então, assim, teve uma situação que para mim foi a gota d'água, que eu lembro que eu precisava fazer uma adaptação na escola dela, da minha filha. E aí eu fui pedir para, olha, durante essa semana eu vou chegar um pouco mais tarde e tal. Eu tinha muita hora extra, não era uma questão de tipo dever para a empresa, nada disso. E ela simplesmente falou que não, que eu tinha que chamar a, a minha sogra, a minha mãe, a babá, enfim, de fazer essa adaptação. E aquilo me doeu de uma maneira, eu fiquei tão passada com aquilo que eu lembro que eu saí da mesa dela, fui reto pro banheiro, chorei, chorei, chorei. Acho que eu já contei essa história aqui pra vocês. E aí eu falei, tá tudo errado. Aquilo foi, sabe, a luzinha que eu tava precisando para tomar realmente uma atitude, para ver que aquilo não estava mais funcionando para mim. Trabalhar no mundo corporativo e ter filho, para mim, não estava funcionando. E aí eu lembro que eu voltei pra mesa resolvida a pedir demissão. Tipo, eu lembro que eu nem falei com meu marido nada, mas aquilo me tomou de um jeito, sabe? A emoção. E aí eu saí do banheiro, mas assim, reta pra mesa dela pra pedir demissão. Eu tava chegando perto da mesa dela, ela me chamou, ela falou, ai, Carol, não, ó, pensando bem e tal, você tá certa, tem que ir e tal. Mas, e fiz a adaptação e tal, mas passar por aquilo me incomodou demais. E aquilo foi só uma das situações, né? Sempre tinha alguma coisa, sempre era o que eu falei, a criança ficava doente, daí você tinha que sair para levar no pediatra, ou tinha algum problema na escola, eu sempre dependia de alguém, enfim, começou a ficar um negócio complicado, doído, sabe? E aí eu falei, não tá dando mais, né? Não tá dando mais, eu preciso. Ali eu comprei a ideia que eu precisava mudar. E assim, parar de trabalhar não era uma opção. Eu gostava de trabalhar, né? Então, eu entendi que eu precisava de uma liberdade de tempo. Eu precisava de um trabalho que me desse uma flexibilidade de tempo, de agenda, que eu pudesse trabalhar e ao mesmo tempo ter essa disponibilidade para minha filha, né? E assim, eu vi que essa motivação que era minha filha, essa motivação que eu tinha de querer estar mais perto dela, foi o que me guiou para começar a pensar nessa transformação. Então, tudo começou, né, quando eu falo como eu transformei a minha maternidade numa nova profissão, começou dessa motivação. Então, eu tinha um motivo real para fazer essa transição. Era uma coisa que estava me direcionando para essa mudança. E assim, gente, quando a gente fala de mudança, não é uma coisa do dia para a noite, a gente sabe, né? Porque a gente encontra alguns problemas no caminho quando a gente fala em mudança, né? Eu tava saindo de um trabalho que eu tava lá há 5 anos, que eu tava super confortável, que eu gostava de fazer, que eu tinha um salário relativamente ok, mas assim, a minha realidade naquele momento, o meu cenário que eu vivia naquele momento precisava ser mudado, né? Então, para completar aquilo, além de eu estar num lugar confortável que eu gostava, eu tinha um modelo em casa da minha mãe sempre trabalhando. E a gente pode não acreditar, mas essas experiências que a gente tem, essa vivência que a gente tem em casa, que a gente traz dos nossos pais, das nossas experiências, influenciam muito nas nossas decisões, né? E isso para mim era difícil, porque eu sempre via a minha mãe trabalhando. Então eu tinha que ser uma mulher que trabalhava também. Então, já ali de comprar a ideia de vou ficar só com a minha filha não funcionava, porque eu queria trabalhar também. Depois de muita sessão de terapia, depois de muito coaching, eu vi que independente desse modelo que eu tinha em casa, o trabalho era uma coisa que realmente me fazia bem, né? Mas nesse momento foi uma trava, porque eu não queria deixar de trabalhar, né? E aí, simplesmente, além disso, eu tinha um conflito de falar, gente, se não der certo,
Porque eu tô saindo aqui do cenário certinho, acomodado, que funciona, e tô indo para um cenário aqui que eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou parar de trabalhar, eu não sei se eu vou trabalhar, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu ainda não sabia que eu queria trabalhar como baby planner, eu só tinha a ideia que aquilo não estava funcionando.